Olá pessoal, me chamo Gabriel dos Santos Cunha, sou médico urologista, cooperado da Unimed Guaxupé e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Pessoal, esse é o mês do combate ao câncer de próstata e prevenção do câncer de próstata. Como esse movimento cresceu tanto, também estamos abordando a saúde do homem, já que era um dia para o combate ao câncer de próstata e agora temos o mês inteiro. Hoje eu vou falar com vocês sobre a saúde do homem em geral. Esse movimento internacional começou na Austrália no ano de 2003 e antes era apenas um dia, o 17 de novembro. Só que a gente tinha tanta negligência com a saúde do homem e o combate do câncer de próstata, além das outras doenças, teriam que melhorar muito, foi criado um mês de prevenção. O mês de novembro foi destinado a esses tipos de patologia. O urologista hoje é muito procurado quando o paciente já tem uma doença, de forma secundária. E isso não pode acontecer nem na urologia e nem nas outras áreas. O homem, ele tem que ter consciência que ele precisa ir ao urologista e eu vou falar para vocês quando. O paciente, quando ele nasce e ele tem algum problema urinário, seja qual for, ele precisa ir ao urologista. Quando a mãe dá o banho, examina a criança e ela nota, às vezes, a ausência dos testículos fora da bolsa escrotal, alguma alteração no aparelho reprodutor masculino, ela precisa levar a criança ao médico. O adolescente, ele precisa ir ao urologista assim que ele começa a atividade sexual. Ele precisa saber dos riscos de uma relação desprotegida, ele precisa saber como se comportar durante o ato sexual para que evite complicações futuras. As doenças sexualmente transmissíveis, elas têm consequências não só no momento que elas acontecem, quanto posterior. Para quem não sabe, o câncer de colo de útero nas mulheres tem como principal fator causador o vírus do HPV. E quem é o grande vetor desse vírus são os homens que às vezes não sabidamente portadores de lesões pequenas, microlesões, eles acabam contaminando as mulheres e isso no futuro, às vezes a mulher não vai fazer também a prevenção dela e ela vai ter uma lesão maligna por causa daquela microlesão que o homem não foi ao urologista quando não iniciou a atividade sexual ou durante a vida sexual ativa dele e acaba contaminando a parceira. Ainda é um tabu, às vezes, o homem conversar com o pai, com o avô, com o tio sobre a sexualidade, até sobre o seu órgão genital. Então a gente vê adultos que não se conhecem, que nunca compararam um órgão a outro e pode ter uma patologia, uma doença e ele não sabia que isso era doença e acaba às vezes não higienizando o órgão genital masculino. Eu vou falar para vocês, isso é o principal fator de risco de câncer de pênis. E isso não acontece só, como a gente vê às vezes na internet, só em idoso, só quem é morador de rua, que não tem nenhuma higiene. Isso acontece às vezes com pessoas comuns, que não sabiam que tinha uma patologia, talvez um prepúcio, que a gente chama de fimose, aquele prepúcio que não reduz e ele não conseguia limpar, aquilo foi e virou um câncer. E imagina a consequência na vida desse paciente, às vezes jovens, estatisticamente 22% dos homens com câncer de pênis têm menos de 45 anos. Então isso também serviria do paciente ter procurado no médico e ter cuidado da sua saúde do homem de forma mais eficaz. Outro problema com relação à saúde do homem, que hoje ainda é um tabu e às vezes é muito temido para quem tem desconhecimento, é a questão da reposição hormonal. Doutor, reposição hormonal causa câncer de próstata? Eu vou falar para vocês categoricamente que não. Como uma criança que às vezes ela
nasce com distúrbio do desenvolvimento e ela precisa fazer hormônio para crescer, ela precisa ser monitorada por pediatras e especialistas na área do distúrbio do crescimento. A mulher, quando entra em menopausa, ela precisa passar por uma ginecologista e por outros médicos responsáveis pelos distúrbios hormonais para fazer a reposição. E assim como o homem. Então a gente vê pessoas altamente rígidas, né, que vão perdendo memória, vão perdendo massa muscular, vão ficando com dificuldade nas articulações entre levantar, sentar, e às vezes isso não é um gatilho para pensar que está entrando em andropausa, que a gente está envelhecendo. Na verdade, a gente envelhece porque o hormônio cai. O hormônio não cai porque a gente envelhece, né? A criança, ela tem aquele turgor de pele, aquela mente viva, alegre, feliz, porque ela está lotada de hormônio. E o idoso, às vezes, ele fica mais triste, tendencioso à depressão, com dificuldade de locomoção, perda da acuidade visual. Isso deve-se muito à queda hormonal. Então, procure seu médico, procure um médico competente, que você consiga identificar esse momento que seus hormônios estão caindo, para que você também faça a reposição hormonal e que seu envelhecimento masculino seja de muito mais qualidade. Pessoal, acho que de saúde do homem, meu grande colega ficou com a prevenção do câncer de próstata, vocês vão ouvir também o Dr. Nelton conversando com vocês. E de saúde do homem em geral, eu acho que esses são os links assim para a gente se despertar e procurar o urologista de forma mais precoce e prevenir as consequências ruins do envelhecimento e às vezes também deixar de ter um problema, né? E isso ser passado até para a parceira e acabar sendo uma doença familiar, não só uma doença do homem. Por hoje foi isso. Um grande prazer estar com vocês aqui. Me coloco total à disposição de vocês para retirar alguma dúvida, tanto pela Unimed Guaxupé, tanto pelas minhas redes sociais pessoais. Estou aqui à disposição de vocês. Grande abraço!